Tava na canseira de só perder dinheiro, decidiu virar concurseiro. E como é que faz pra passar? No meu canal eu vou te ensinar. Passei pobre e todo mundo pode. Passei pobre e você também pode. Fala comigo, bebê, tudo beleza? Tudo beleza com vocês aí ou não? Vamos aumentar um pouco aqui o nosso apresentador virtual e dar continuidade na nossa aula de Direito Processual Civil aprofundado. Bom, continuamos aqui, pessoal, falando dos princípios do processo civil, tá? Deixa eu ver aqui onde é que nós paramos. Ok, vamos dar continuidade aqui. Trocamos o nosso cenário, demos uma pausa e continuamos aqui a falar dos princípios. Vamos falar aqui agora do princípio da duração razoável do processo. Nós já falamos dele lá atrás um pouco, né? Olha, eu vou te falar um negócio, hein? Esse teclado aqui tá osso, hein? Duração razoável do processo. Abrimos aqui o nosso navegador para analisarmos a legislação. E a sequelinha da Covid está aqui, tossindo. Bom, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Vamos abrir lado a lado, né? Igual a gente tem o nosso costume. Deixa eu diminuir mais um pouco aqui a nossa apresentação, para não atrapalhar aqui a nossa visualização da legislação. Bom, o princípio da duração razoável do processo, nós vamos começar analisando aqui no artigo 4º do CPC. Ó, artigo 4º do CPC. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, tá certo? Já o artigo 5º, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé, tal. A boa-fé no processo civil é também um princípio, nós vamos abordar com mais aprofundamento adiante. Ela permite, inclusive, a duração razoável do processo, tá? Porque se a pessoa age de má fé durante todo o processo fica eterno, fica postergando. Já viu aquele negócio que eles falam de embargo meramente protelatório, recurso meramente protelatório? Você sabe que não tem condição, que está decidido, está pacificado na jurisprudência e está lá recorrendo, tal, está só para protelar o direito da outra parte, né? Bom, o artigo 4º do CPC aborda a duração razoável do processo, assim como a Constituição Federal, artigo... Vamos olhar aqui. Eu acho que nós vamos achar lá no começo também no artigo 5º. O mouse está acabando a pilha. Ó. Acho que não, eu acho que nós estamos... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tá bem aqui, pessoal. No artigo... Aliás, no artigo 5º. Colocamos aqui ainda não. No artigo 5º. Inciso... Qual que é o inciso? 78. 50, 60, 75, 78, isso. Artigo 78, que também traz aqui, ó. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação.
É importante a gente estar sempre fazendo um contraponto entre CF e CPC. Normalmente o CPC reforça os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Então, como estão aqui no artigo 5º, é a cláusula pétrea, tá? É fundamental que não se altere esses direitos, sabe? Ele é impedido de ser excluído, tá? E lá no CPC ele está aqui, ó, no artigo 4º, reforçando o que está escrito na Constituição Federal. Tá certo? Bom, a razoabilidade do prazo do processo é direito, não é assim que escreve direito, não? Direito, é assim mesmo. Direito das partes. Uai, gente, o que tá acontecendo com esse troço aqui? Acho que é porque tá em inglês aqui, ó. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Falei, então tá danado, né? Aqui também ficou em inglês. Olha, o Word piratão tá dando isso aí. Direito das partes. Bom, é direito das partes, é dever do judiciário como um todo, tá ok? Por que como um todo, pessoal? Engloba aqui juiz, serventuários, que não pode ser morto, sabe? Porque é absurdo. Não sei se vocês já advogam, como é que é aí, alguns sim, alguns não. Já trabalharam no escritório, ou já foram partes em processo, sabe que fica ligando para o advogado para cobrar e não é culpa do advogado. Às vezes, basta o serventuário apertar um botão lá para mandar concluso para o juiz. Ele demora 1 ano para fazer isso. Aí quando vai para o juiz tem que fazer o despacho rápido, ele demora mais 6 meses para dar um despacho errado. Errado porque ele não leu. Você peticiona lá escrito assim, meritíssimo juiz, requer a liberação do valor tal. Aí ele despacha assim, defira o pedido de penhora judicial. Nada a ver. Ou senão você pediu também a penhora, ele dá a penhora e não analisa o outro pedido, porque ele bate o olho rápido, tá certo? Aí você tem que pedir de novo. Aí nesse pedido de novo, reitera-se o pedido anterior. Aí você, mais 6 meses enrolado lá. E você pode ligar, viu? Liga, pede, implora, não adianta não. Então esse é um princípio que na verdade ele não existe, viu? Inclusive é um dos pilares da falência da advocacia e do Estado Democrático de Direito como um todo. Porque o que tem acontecido hoje é isso. Um advogado hoje não consegue sobreviver no Brasil facilmente. Então você que tem aquela ilusão de falar, eu vou advogar e vou deixar de ser pobre, não, fica aqui quietinho e estuda para concurso. Porque advogando, meu amigo, hoje em dia tem muita concorrência, né? Então tem muitos advogados. E aí o que acontece? Você tem propostas cada vez mais baratas que a sua e você não consegue cobrar nada adiantado. A maioria dos serviços hoje é aquela advocacia por êxito. Principalmente no nosso caso aqui, né? Falando de CPC. É por êxito, a maioria. É tantos por cento que eu cobro 25%, 30% do êxito. Se ganhar. Então você fica ali trabalhando, dá 5 anos, você perde a causa, você não ganha nada. Ou você ganha. Não ganhamos, beleza. Aí é mais 3 anos para conseguir executar, se receber. Corre muito risco de acontecer e acontece muito, pessoal. Ganhou e não levou. Porque você ganha e a pessoa não tem bens no nome, você não consegue receber. Tá? Então você trabalhou de graça mesmo. Tá joia? Então e um processo simples, que durou 5, 7 anos, poderia ser feito em 6 meses. Não faz. Então o advogador sofre muito. Ele normalmente tem que pagar aluguel do escritório, ele tem que pagar telefone, água, ele tem que pagar tudo e não ganha nada. Ele começa a ganhar depois de 5 anos de trabalho e ele tem que ter uma carteira de clientes fixa gigante para começar a girar e dar uma graninha todo mês. Serventuários, quem mais?
O próprio TJ, né? O próprio TJ. E como TJ eu quero dizer o Tribunal de Justiça inteiro. Não apenas o órgão TJ, mas aí inclui-se desembargadores, inclui-se escrivãos, inclui analista, inclui oficial de justiça, a turma toda, tá certo? Então, todos os órgãos do Poder Judiciário. Aí temos também STJ, aí tem... eu não vou ter que tirar STJ, vamos colocar TJ como se fosse a justiça como um todo, tá? E o que mais? O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça no tocante à fiscalização, tá? Ele não é órgão do Poder Judiciário, não tem função jurisdicional, melhor dizendo, mas integra ali o poder fiscalizatório do Poder Judiciário. Os legisladores, por que legisladores? Porque se o deputado começar a fazer leis, alterar o código, sem observância aos princípios da duração razoável do processo, que é um princípio fundamental previsto na Constituição, ele consegue deturpar todo o processo. Então, suponhamos que entra um deputado lá e ele, não, eu acho que isso aqui tem que pôr mais recursos, tem que dar mais... Não, acho que 15 dias é pouco, vamos dar mais 2 meses para manifestar. E aí vai bagunçando e ele esquece o princípio fundamental. A partir do momento que o legislador começa assim, ele impede a prestação jurisdicional adequada num prazo razoável, né? Bom, enfim, esse é o nosso princípio da duração razoável do processo, tá? Falando ainda sobre princípios, nós temos o que nós falamos lá atrás bastante, e vamos falar de novo, é o do contraditório e ampla defesa. Ok? Meu Deus do céu. Tá ruim a tosse aqui, viu, pessoal? Eu ainda engasguei com amendoim hoje, aquele amendoim açucarado. Desceu inteiro na garganta, que tá doendo até agora. Quase morri engasgado aqui. Criança não pode comer essas coisas sem o papai por perto, não, né? Bom, ó, no artigo 5º, deixa eu ver qual que é aqui. 55. Artigo 5º, inciso 55, também uma garantia fundamental em cláusula pétrea. Você vai encontrar, ó. Aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Tá? E quais são os meios e recursos a ela inerentes? Não sei, não sabemos. Melhor dizendo, sabemos fora da Constituição, não sabemos na Constituição. Como já foi falado anteriormente, são princípios, e os princípios têm características abertas. Então eu não sei falar essa palavra, rapaz. Generalista. Estava apitando. Isso quer dizer o quê? Que ele já não estava cumprindo as exigências. Ele não estava cumprindo as exigências. Uhum. Isso quer dizer o quê? Ele não estava cumprindo as exigências. Jesus Cristo. Generalista. Tá certo? Eu vou arrumar outra palavra para falar isso aí, porque toda vez eu enrolo com essa língua aí. Bom, é de caráter geral, né? Amplo e abstrato. Quais são os recursos inerentes? Não sei. Aí vai vir a lei infraconstitucional, que é o CPC, e dentre outras, e discriminar isso aqui, tá? Então, o contraditório e ampla defesa, nós temos ele aqui na CF, e lá no CPC nós vamos encontrar algumas coisas nesse sentido. Aqui, ó.
Isso aqui é uma materialização, uma das materializações do contraditório em ampla defesa. Rapaz, tá danado hoje, hein? Trava a língua do caramba. Ó, artigo 9º do CPC. Eu não coloquei não, qual que é o dessa Constituição? Então, peraí. Artigo 5º, como sempre, que é de garantias fundamentais, inciso 55, é isso? 55. E artigo 9º CPC, ó. O que tem no artigo 9º? Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. O que é isso? É o contraditório. Né? Então você tem que ouvir a parte de forma prévia. Qual que é não, antes de eu te ferrar, antes de eu tomar a sua casa, antes de eu pagar isso aqui, eu vou te ouvir. Eu preciso saber se isso aqui é verdade. Né? Então, às vezes, tá claro que tem um contrato assinado, reconhecido firme em cartório, por autenticidade, não, mas normalmente por semelhança. Qual que é o reconhecimento por semelhança? Aquele que parece assinatura, mas o cartório, se não foi assinado na frente do tabelião, ele não pode atestar. Aí você aparece com esse registro lá, carimbinho de cartório, caramba. O juiz podia, não, parece que tá certinho, manda pagar. Não, tem que ouvir previamente, porque muitas vezes pode falar, não, eu não sei o que é isso aí não, isso é falsificado, falsificou minha assinatura, levou para reconhecer no cartório. Tá? Então, a oitiva prévia da parte, ela é uma garantia fundamental. Agora, ela tem uma mitigação. Esse artigo 9º, que diz respeito ao contraditório, é limitado em algumas situações. Quais são elas? O próprio artigo estabelece aqui, o disposto do caput não se aplica à tutela provisória de urgência. Então vamos lá. Tutela de urgência ou tutela de evidência previstas lá embaixo, né, no artigo 311, então vamos dar uma olhada lá. E a decisão prevista no artigo 701. Então, vamos abordar. Se clicar aqui já abre, acho que não, né, rapaz? Deixa eu ver se eu consigo abrir sem passar para lá. Vamos ver, sem sair do lugar. Está acontecendo que esse computador... não, abriu. Bom, 311. Fala da tutela de evidência. Quando que é feita essa tutela de evidência? Será concedida independentemente da demonstração de perigo. Não, vamos falar primeiro do perigo. Por que esse negócio está bagunçado assim? Porque não fala o artigo. A tutela provisória de urgência, ela está lá no... tem tutela cautelar requerida de caráter antecedente, tutela antecipada requerida em caráter antecedente e tutela de urgência. Do 300 em diante aqui nós temos várias tutelas. Tá? Bom, essa tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. É o que nós falamos de fumus boni iuris e periculo in mora. Tá? A gente ouviu muito esse brocárdio jurídico. É a fumaça do bom direito, ou seja, olhando, parece que você tem o direito, tá? Tem um indício grande de ser direito seu. E o risco é claro de se esperar. E qual é o risco? Muitas vezes de vida. Nós já abordamos esse assunto aí, mas é o mais comum, né? É o mais fácil de assimilar, que é em relação ao conveniado em plano de saúde. Você tem um plano de saúde, você precisa de uma cirurgia, o médico colocou com urgência, você apresenta a fumaça do bom direito. Qual que é a fumaça do direito? Você chega lá com o laudo médico falando que você precisa da cirurgia com urgência.
Você chega com o contrato do plano de saúde falando que você é conveniado. E você chega com as parcelas do plano em dia. Tá? Aí já é a fumaça do bom direito. Aí o perigo, qual que é o perigo da demora? É no próprio laudo médico que está escrito urgente. Não pode esperar ouvir, não pode esperar contraditório. É aí que se mitiga o contraditório. Mas, na verdade, ele posterga, né? Então, depois você vai abrir prazo. Não vai ser ouvido previamente. Porque a lei lá fala, ó, o contraditório, vou até colocar aqui, ó, contraditório prévio, tá? É o que a lei fala, você tem que ser ouvido previamente. Só que, em alguns casos, não se aplica. Né? Então, tutela de urgência, e aqui tem outros, os tipos da tutela, que ela é cautelar apenas para garantir o resultado do processo até o fim, ela não é satisfativa, né? Mas eventualmente ela pode ser satisfativa, que ela antecipa o próprio pedido ao final, né? E não só de saúde. Então, por exemplo, suponhamos que você tem uma ação de execução contra alguém, cobrando uma dívida, e a tutela cautelar seria no sentido de você proibir que o executado venda, dilapide o patrimônio. Você tomou notícia que ele está vendendo todo o patrimônio, né? Ele está passando o nome dos parentes para não pagar. Aí você vai lá e pede uma tutela de urgência para garantir a satisfação do crédito ao final. Tá? Só que isso é uma tutela cautelar ali não satisfativa. Ela poderia ser satisfativa se fosse diretamente o seu direito. Toma aqui o seu direito. Toma o dinheiro. Depois a gente vê o que faz. Né? Então, precisa ser dotada de reversibilidade. Tem que demonstrar que você consegue garantir o juízo, que você consegue devolver. Então, às vezes, coisas pequenas, por exemplo, mas que urgentes, a geladeira de sua casa estragou. É urgente, porque é um produto essencial, tá? E a empresa recusa se arrumar. Você vai lá, o juiz dá a liminar, manda arrumar. E em contrapartida, você já fica ciente que se lá na frente ficar provado que não era direito seu, você vai ter que ressarcir o reparo, né? E sendo possível, o juiz pode conceder isso aí tranquilamente, que ele sabe que dá para reverter depois, né? Há uma reversibilidade da decisão, né? Lá no artigo 701, o que nós vamos ter? Pulsei nesse computador, não está lento, senão deve ser o site do Planalto. Ó, artigo 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa, ou para a execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Então, não se aplica essa decisão. Isso aqui, se for evidente o direito, é quase a tutela de evidência que nós falamos lá em cima, né? Ó, é evidente o direito do autor, aí o juiz pode deferir a expedição de mandado de pagamento, entrega da coisa. Ó, não, tá claro que é direito. Não, você assinou o documento, entregar a coisa. Como é que foi? Nós combinamos, fui lá na loja, comprei um carro, paguei. Eu tenho o comprovante de pagamento e tenho o contrato. Para que vai ficar essa folia de vai para lá, vem para cá, se o contrato tá aqui, se o pagamento está comprovado? Manda entregar o carro. Entendeu? Exemplo, obviamente. Né? Então, voltamos lá na CF, no CPC, e vamos olhar aqui o artigo 10º. Ó, o juiz não pode decidir em grau nenhum ou alguma jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, pessoal, mais uma materialização do contraditório e da ampla defesa aqui no artigo 10º. O que é isso aqui? Ó? O juiz, para decidir, ele tem que dar a oportunidade das partes se manifestar. Não é? Então, ainda que seja de ofício, por exemplo, ele deve reconhecer de ofício o caso de
ilegitimidade passiva. Isso quando é evidente a ilegitimidade passiva, tá? Mas ele deve reconhecer de ofício o caso de incompetência absoluta do juízo. Então, por exemplo, essa semana houve um caso aqui contra a Petrobras. A gasolina subiu bastante e uma associação de veículos aí entrou com ação na Justiça Federal contra a Petrobras e contra a União, porque a União é majoritariamente ali um acionista da Petrobras, tá? O juiz, percebendo, o que ele fez? Ele falou assim, não é competência da Justiça Federal. Seria competência da Justiça Federal se fosse obrigatoriamente a participação da União no polo passivo, no litisconsórcio necessário, ou se houvesse interesse específico da União. Em tese, eu entendo que há interesse da União, porque se baixar o combustível ali, igual eles queriam na liminar, é prejuízo para a União como acionista, tá certo? Mas o pessoal aí tem entendido a jurisprudência que não é automático esse interesse da União. Ela precisa manifestar que ela tem interesse. E aí o que o juiz fez, o juiz federal? A princípio, eu acho que eu sou incompetente, mas por mera regularidade processual, norma processual, intime-se a União para se manifestar. Aí a União entrou e percebeu a deixa do juiz para poder sair do processo e extinguir ali. A União falou, não, eu não tenho interesse não. Eu não tenho interesse nisso aí não. Isso aí, como eu não tenho interesse, a competência vai para a Justiça Estadual. Aí os autos foram remetidos para a Justiça Estadual. Tá? Então, era para analisar de ofício, mas ela tem que ouvir as partes previamente. Porque vai que a parte resolve falar, a União fala, não, eu tenho interesse sim, entendeu? Então tem que ouvir. Como dito, faz parte do contraditório, tá? Bom, a norma, nós já falamos lá em cima, que a norma, ela é de caráter mais objetivo, né? De caráter mais específico, aliás, e ela pode ser uma norma objetiva, que impõe a conduta geral, assim como o princípio, né? Geral, e ela pode... A mesma norma, ela traz um direito subjetivo. Então, nós já falamos lá, eu dei exemplo, acho que foi também do contraditório pela defesa. Então, geralzão, todo mundo que mexe no processo tem direito a contraditório pela defesa. Nisso, já nasce um direito subjetivo seu de ser ouvido, de participar do processo, tá? De realmente... participar das decisões, contribuir para a formação do processo. Então, a doutrina trata isso aqui, um binômio, informação. Então, como que funciona isso aqui? Ao binômio informação e reação, a informação diz referente ao direito seu de ser informado do processo, tá? Porque como é que você vai exercer o contraditório, você vai exercer o seu direito a se manifestar se você não sabe que existe um processo? Então, há esse binômio de você ser informado que está sendo processado, você tomar conhecimento da lei de via citação e o direito de reagir, de se defender, tá? Então, e aí você, foi citado, aí você tem o prazo para apresentar a resposta, né? Que é a contestação aí no processo civil, tá? Bom, não sei se eu preciso colocar isso aqui, deixa eu... Depois as pessoas acabam esquecendo. Informação, citação e reação é se defender mesmo, tá? Exercer a direito de defesa, tá? Vejam que são coisas diferentes, contraditória e ampla defesa, mas estão sempre caminhando lado a lado, né? Por isso que fica esse vício de falar junto, né? Nisso você tem, como eu já falei, direito de participar ativamente do processo.
de todo o processo. Tá. O que eu quero dizer com isso? Você tem direito aqui, por exemplo, de se defender, de recorrer, de intervir, por exemplo, em caso de ilegalidade. Você tem direito de produzir provas. Ele nem produzir provas, de participar da produção de provas. Parece a mesma coisa, mas não é. Porque, veja bem, você produzir a prova é você que está produzindo a sua prova. Isso é mais do que óbvio. Mas você tem um direito um pouco mais amplo, que é a tal da ampla defesa, é de participar ativamente dessa produção de prova. O que é isso? Quando, por exemplo, o autor arrola testemunha, você tem direito de interrogar essa testemunha, de contraditar essa testemunha, de falar, não, ela é suspeita, tal, ela é tal, entendeu? Você tem direito de... vamos colher uma prova pericial, você tem direito de ir lá acompanhar a perícia em loco. O perito vai lá hoje fazer a perícia, eu vou lá, eu tenho direito de participar da prova, eu, meu advogado, nós vamos juntos lá, certo? Qual outro direito aqui que nós temos em relação ao contraditório ampla defesa? A proibição, é proibida a decisão surpresa. O que é a decisão surpresa? É justamente você ser pego de surpresa com uma palhaçada qualquer aí, tá certo? Você tá lascado, você tem uma decisão aqui, deixa eu ver um exemplo. Como tem lá no CDC e tem também no CPC, tem no Código de Defesa do Consumidor, tem aqui também, viu? No Código de Processo Civil. A inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova. Normalmente, tem uma regra geral de quem deve produzir a prova, né? Qual a prova que o autor deve produzir, qual a prova que o réu deve produzir. Caberá ao juiz de ofício ou requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, tá? Quer ver, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Já sabemos. Todos sabem isso aí, tá? Então, você tem que provar os fatos que constituem seu direito. Ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, já cabe ao réu. Mas, eventualmente, pode-se inverter o ônus da prova. Nos casos previstos em lei, como lá no CDC, ou diante da peculiaridade da causa relacionada à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilitação de obtenção da prova no fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. Ele pode inverter, desde que o faça por decisão fundamentada. Caso em que deverá dar à parte, pessoal, deverá dar à parte oportunidade de desincumbir do ônus de que lhe foi atribuído. Tá? O que quer dizer? Ela tem que dar inversão. Eu vou inverter a prova. Vou inverter o ônus da prova. Ela tem que dar oportunidade para a parte. Às vezes ela se desencumbe, ela chega lá e tem que se defender, falar, não pode inverter o ônus da prova não, por causa disso, daquilo e tal. Né? E outra coisa, ela tem que ter um aviso prévio. Ela tem que ser na parte de saneamento do processo ali. Vão decidir sobre quem vai recair a prova. O réu, mudou aqui, hein? Você que vai ter que provar, viu, réu? Por quê? Porque ela tem tempo de agravar a decisão, ela pode fazer um recurso de agravo, e se ela concordar, de qualquer forma, ela precisa ser avisada com antecedência para ela produzir essa prova. Imagina se chega na audiência de instrução e julgamento, a parte toda pimpona, tá certo? Ela chega na audiência falando o seguinte, o réu, tô nem aí, não vou levar testemunha não, ele tem que provar. O ônus da prova é dele.
Aí chega lá, o juiz olha para a cara dele e fala assim: cadê seu testemunho, réu? Não, eu não trouxe, não, excelência, eu tô tranquilo, tá? Pois é, mas agora eu vou inverter o ônus da prova, você que tem que provar. Uai, e eu tô doido. Não, não pode, entendeu? Isso é uma decisão surpresa que vai ferrar com todo o processo civil, tá bom? Então, isso aí não pode acontecer de forma alguma, tá? Bom, falamos aqui sobre alguns princípios. Vamos seguindo aqui, tá? Ainda no princípio do contraditório e ampla defesa, nós já falamos lá em cima em relação ao conflito de normas fundamentais, tá? Então vamos reforçar, ó, conflito de normas fundamentais. Nesse caso aqui, nós ainda estamos falando do contraditório. Qual que é o conflito? Contraditório e tutela provisória, que nós já falamos lá, tá? Provisória. Tá certo? Então, aqui nós vemos um conflito de normas fundamentais. As duas são normas fundamentais e estão esculpidas na Constituição, tá? Todo mundo tem direito ao contraditório e também a tutela provisória quando o direito for evidente, aquele negócio todo que nós já falamos lá em cima, tá? E aí, meu amigo, nós já analisamos, precisamos deixar isso anotado, né? Eu já falei lá em cima, não falei esse negócio, falei da dificuldade lá. Então, só vamos reforçar aqui, eu não vou nem escrever, elas entrarem em conflito, são normas que entraram em conflito e uma se sobrepõe à outra em razão da maior importância, maior necessidade de se proteger um direito que o outro. Eles não têm hierarquia na Constituição, mas é evidente que um é mais importante. Qual que é mais importante? Preservar a vida do conveniado do plano de saúde ou o direito dele de contraditório agora? Não, o contraditório você pode deixar para depois, né? Então é isso aí. Bom, outro princípio é o princípio da decisão do dever de emanar decisão devidamente fundamentada ou da decisão motivada. Alguns falam decisão motivada, né? Dá na mesma. Ó, pessoal, outra coisa, é preciso aprender uma coisa aqui que é muito básica. Tem muito doutrinador, jurista, que cada um fala de um jeito. O importante é que você entenda a mensagem que foi passada e que você saiba do que você está falando. Você tem que entrar na sua cabeça, parar com aquele negócio de decoreba. Você tem que entender o fundamento do processo. Então, há o princípio da decisão motivada. Aí você decora o que é. Aí se chega lá no dia de uma banca de segunda fase, por exemplo, o examinador fala assim: me fala um pouco do dever de emanar decisão devidamente fundamentada. Aí você buga. Você fala: ai, que princípio que é esse, hein? Eu não conheço esse princípio, não, porque você decora o nome de princípios. Esses princípios, não existe nome exato, não, tá? Alguns têm lá, que é muito claro, como contraditório ampla defesa, mas a maioria, o princípio ele é formado de um conceito, não é? E a depender do regionalismo, de onde você é, se é do sul, se é do norte, se é do sudeste, você tem um jeito diferente de falar, de se comunicar. O importante é que você entenda do que se trata, tá? Então, ao princípio da decisão motivada. Aí você para e fala: gente, mas motivada? O que é que está acontecendo? Tem que dar um motivo. Ah, tá. Então, vamos entender, de fundamentar a decisão, tá? Então, eventualmente, eu ponho aqui um jeito, uma palavra, uma frase, vocês falam: não, jurista fulano fala diferente. Mas é a mesma coisa, gente. O importante é entender, tá? A hora que você identificar, você saber do que está falando. Entendeu? Bom, obviamente, quando você precisa citar determinado jurista, tem que citar do jeito que ele fala, né? Então, você vai lá e busca, pega o livro, olha, qual é o nome, tal, vai lá, vai, volta, entendeu? Pega o nome e fala. Agora, entenda o que ele queria dizer, a mensagem que era para se passar. Isso é o mais importante de tudo.
Entendendo do que estamos falando, do que queria falar, a gente vai encontrar o princípio aqui, tá? Tá lá no 489. Ó, vamos lá. Elemento essencial da sentença. Eu vou até anotar o do artigo logo. Ó, artigo. Ué, esse aqui é o nosso rascunho das aulas para OAB. Vamos lá. Artigo. Ué, gente, o que tá acontecendo com esse trem? Não vai deixar eu escrever, não, é? Ué. Vou escrever aqui embaixo, então, porque não tá dando certo, não. Aconteceu com isso aqui. Voltou. Artigo 489 do CPC. Pessoal, é elemento essencial de sentença. Senão não considera sentença. Fala que bagunça que é essa. Ó, o relatório, que conterá o nome das partes, para ter certeza de que está julgando o caso certo. A identificação do caso como o número do processo, tá? Com a suma do pedido e da contestação. Então, ele tem que estar escrito lá, ó, o autor pediu tal coisa, a ré alegou em contestação que não pode por conta disso, disso, daquilo. E o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Para que isso? Para demonstrar que o juiz leu o processo, que ele acompanhou. Em sede de impugnação à contestação, aconteceu isso e isso, teve um incidente processual assim, assim, um agravo, tal, que aconteceu isso e isso, e ficou decidido assim, assim, tal. Então, tudo tem que estar lá, tá? Ó, os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. Ele tem que mostrar os fundamentos. Por que razão ele decidiu daquela maneira? Qual o fato que ele levou em consideração, tá? Inclusive, ele tem que levar em consideração todos os fatos e todos os fundamentos emanados pelas partes. Ele não precisa, eu até não concordo, mas a jurisprudência entende que o juiz não precisa enfrentar ponto a ponto, não. Ele tem que fundamentar a decisão dele e não precisa enfrentar ponto a ponto o que é falado. É algo, a meu ver, muito errado, né? Ele deveria ter que abordar, mas acontece. Então, ele fala só das questões de fato e direito que ele decidiu. Não precisa ficar toda hora falando os detalhes do que você pediu, como você pediu, né? Ó, e aí não se considera nem sentença, ó. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja interlocutória, sentença, acordo, caramba, qualquer coisa, que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase do ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Não pode o juiz pegar o artigo lá, decido condenar o autor com base no artigo da responsabilidade civil. Fala aqui que constitui ato ilícito, indenizável. Pronto, aí. E aí? Tá, e daí? Mas qual que é o ato ilícito? Porque se ele não fizer uma correlação com os fatos, não considera fundamentado. Está bagunçado, entendeu? Por isso que aí nós temos recursos próprios para resolver essa bagunça aí, né? Que é o embargo de declaração. Então, você vai em embargo de declaração, que é quando existe a omissão, contradição ou obscuridade, né? Então, a sentença está obscura, ela está contraditória, tipo, fala uma coisa e diz outra. Que pode acontecer do juiz comer uma bola lá, por exemplo, na fundamentação da sentença, ele coloca assim, o autor de fato tem direito, tem que, né, considerar tal, assim, porque está escrito na lei, porque aconteceu isso e isso, ele tem direito. Aí chega lá embaixo no dispositivo, por isso, indefiro o pedido do autor. Ué, mas que bagunça é essa? Tem direito e indefere? Ué, então está contraditório, né? Ela pode ser omissa, no sentido de você pedir algo específico e ela esqueceu de analisar.
Isso acontece muito em processos contra a Previdência. Então, lá da Previdência, você pediu para... Você tem lá, vamos supor, um pedido para revisar sua carteira de trabalho em 6 empregos diferentes. Um você era motoboy, o outro você era vigilante, o outro você era vendedor de picolé, o outro você era jardineiro. Aí ela falou de todos, pulou do motoboy. Não falou nada de motoboy, então a conta foi omissa nesse sentido, né? Ela pode ser omissa no pedido de gratuidade de justiça que você tinha feito, tá? E aí, vamos continuar aqui, ó. Não é considerado, então, sentença fundamentada. Aqui copia apenas a lei lá e não fala nada, não justifica, tá? Aqui, ó, esses dois. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Então, ela pode aplicar um conceito jurídico indeterminado, tipo uma norma em branco, bem, sabe, geralzona, assim. Deixa eu ver, me foge exemplo da cabeça agora, mas poderia ser. Deixa eu ver. Rapaz. É porque a gente fica um penal na cabeça. Mas vamos dar um exemplo do Código Penal, tá? 2000 anos depois. Não devia fazer isso não, mas vamos falar porque me fugiu o exemplo do CPC. Norma penal em branco. Considera-se crime a posse de droga, não sei o quê. Mas o que é droga? Você tem que ir na portaria lá da Anvisa e olhar o que é droga. Aí você olha, isso aqui é droga, aquilo lá não é droga. Tá? Então, ela não pode jogar assim. Tem uma portaria que fala negócio de droga. Tá, e daí? Isso aqui é droga? No processo, nós estamos falando, o que está acontecendo? Entendeu? Ela não tem correlação. O exemplo ficou ruim, mas agora me fugiu, viu, pessoal? Estou meio cansado. Não me lembro de um exemplo em civil. Tá? Quem lembrar, comenta aí. Bom, o conceito jurídico aqui, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Isso aqui é sentença Ctrl+C, Ctrl+V. Tem demais da conta, né? Vamos condenar o Lula lá, vamos falar de novo do Lula. É porque está em voga agora, vocês estão vendo a entrevista lá em Dallagnol. Vamos falar do Lula. Então, é o Ctrl+C, Ctrl+V. Pega uma sentença aqui, que aquela juíza fez, pegou de um outro processo, copiou lá e lançou. Isso acontece o tempo inteirinho, mas não é certo. Assim, teoricamente, não tem nada de errado, desde que tenha relação, tá? Vamos supor, é igualzinha, por que ela vai escrever de novo a mesma coisa com outras palavras? Mas se a gente permite que ela faça isso, a gente corre um risco grande de não saber se ela está lendo realmente esse processo, se ela está julgando de qualquer jeito para tirar da fila, né? Vou pegar um processo aqui parecido aqui, ó, e vou colocar lá. Pronto. Aí põe a mesma sentença. Não pode, né? Você tem que ter uma análise adequada do seu caso. Isso no mundo ideal. Não costuma acontecer, pessoal. É muito complicado em razão do sistema de justiça deficitário. É um juiz para 50 mil processos. Aí, meu amigo. Aí é Ctrl+C, Ctrl+V e quem copia e cola não é nem o juiz, é o assessor. Aí lascou tudo mesmo. Bom, inciso 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Aqui que está o grande problema que eu tinha criticado antes. Eu tinha até falado lá em cima, o juiz não é obrigado a enfrentar todos os argumentos. Né? Por quê? Porque o legislador comeu essa bola aqui, ó. Na hora dele fazer, ele colocou assim, ó. Todos os argumentos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Ele infirmar, ele desfazer aquela conclusão, ele modificar, ele não confirmar. Então, suponhamos que o juiz decidiu
que a pessoa tem direito à aposentadoria. Não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, um exemplo. Não tem direito por tempo de contribuição. Mas aí, para decidir, ele não enfrentou um argumento que você lançou lá em cima de que a autarquia previdenciária ela deixou de reconhecer 10 anos da sua carteira de trabalho por algum erro interno. Aí ele nega sem enfrentar essa tese? Não pode. Tá? Bom, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Então, eu tenho uma súmula que fala assim, assim. Tá, mas e daí? Tem relação com o caso? Se enquadra? Ele tem que fazer. Outra coisa, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso de julgamento ou superação desse entendimento. Então, vamos supor, você coloca lá o entendimento que o plano de saúde deve estar no STJ. O plano de saúde deve obrigatoriamente custear qualquer procedimento aprovado pela Anvisa, ainda que não esteja no rol exemplificativo da ANS. Tá? Da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E da Agência Nacional de Saúde, aliás. Então, você misturei a Anvisa com a ANS. A ANS, a Agência Nacional de Saúde, ela tem um rol de procedimentos que ela descreve lá como tabela TUS, sabe? E é uma tabela de comunicação entre operadoras ou tabela de procedimentos mínimos que os planos devem cobrir, mínimos. Então, sempre a jurisprudência entendeu que aquele rol é exemplificativo. Se tem uma outra indicação do médico, o plano tem que cobrir e acabou. E aí você junta essa jurisprudência. Essa cirurgia ela é mais cara, mas o STJ já decidiu que o rol da ANS ele é exemplificativo, ele não é obrigatório e tal. Só que aí agora está lá, inclusive é real isso, viu? Está lá no STJ para julgar agora o lobby das operadoras do plano de saúde querendo ferrar com o coitado do consumidor. Querendo que o STJ mude isso aí e reconheça o rol da ANS como rol taxativo. É aquilo lá e acabou. E aí, minha amiga, aí vai ter gente se lascando, morrendo, sofrendo, tá? Então ela quer que reconheça. Então, vamos supor que reconheça. Você juntou essa jurisprudência do STJ, ela mudou no meio do processo, então o juiz ele é obrigado a falar assim, não, eu não vou aplicar a jurisprudência que você citou, porque ela foi superada, houve um novo entendimento agora. Tá? Ou superação, ou porque não se amolda. Não, o caso não tem nada a ver uma coisa com outra, ele tem que falar. Tá? Parágrafo 2º. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada. Por que ele está escolhendo uma e não outra? Enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Às vezes tem colisão de norma. Uma fala que pode, outra fala que não pode. Aí ele tem que falar por que ele está usando. Não, de acordo com o princípio da especialidade, para se amoldar ao caso concreto, a norma especial se sobrepõe à norma geral. Então, a norma especial, por exemplo, com a defesa do consumidor, deve se prevalecer em relação ao plano de saúde. Entendeu? A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos em conformidade com o princípio da boa-fé. Então, aqui é como que nós devemos interpretar. Todos os atores do processo devem interpretar com base na boa-fé e juntando todos os elementos, não pegar só um ponto dela, interpretar isoladamente, senão aí você deturpa a própria decisão. Tá? Eu acho que, não sei quanto está o nosso tempo, mas acho que dá tempo ainda. Nós já falamos aqui da resolução de mérito, né? Resolverá o mérito todo em parte. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando todo ou em parte os pedidos formulados pelas partes. Normalmente é isso aqui, viu, pessoal? Mas temos hipóteses aí que se extingue o processo sem resolução de mérito. Nós temos hipóteses. Então, aquela preponderância da resolução de mérito
ela às vezes deixa de ser aplicada por imposição legal em determinados casos, né? Então é outro princípio aí que nós já vimos isso aí, né? Vamos dar uma pausa nessa videoaula e continuamos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.